né? E antes da gente ler aqui as perguntas, eu queria saber, Anne, se você gostaria de fazer a sua colocação. Você ouviu aqui atentamente os palestrantes e pediu para dar um testemunho. Se você puder sentar aí, a gente abre o microfone. Você tem... Pode ser 2 minutos? Não, um pouquinho mais? Como que fala Tá sobre bom. isso em 2 minutos? Tá bom. Um pouquinho mais. Fiquei feliz de saber que o senhor é espírita, eu também. Levando um pouco da minha experiência sobre o suicídio, que na verdade não chegou, né? Não cheguei a pensar exatamente em suicídio, mas compreendi durante o meu processo de trabalho, de cura da depressão, a sensação que eu tive quando eu tive a grande crise, que foi em 2003, eu tive uma grande crise depressiva e eu achei que realmente eu fosse morrer, e na verdade eu queria mesmo, mas depois eu compreendi que eu não queria morrer exatamente, eu queria sair daquela situação. Então, talvez outras pessoas achem que matar-se é uma forma de sair daquela situação. Talvez elas não queiram exatamente morrer, mas somente sair. E uma coisa que aí eu pego um pouco a fala da doutora, o que me ajudou, o que me tirou desse estado foi o atendimento médico. Nada mais. Eu passei um período dentro de casa sozinha, né, vários dias fechada, e não conseguia parar de chorar e tal, e eu tive forças do além, que a gente sabe que tem, e eu fui parar num hospital e eu fui atendida por um psiquiatra e ele me medicou. E foi quando começou o meu processo de reorganizar os pensamentos, né, para começar a ter uma compreensão e sair daquele estado que é um estado junk. Realmente CVV não funciona nesse caso. CVV, conversar, ser ouvido. A gente não quer ser ouvido, a gente quer uma solução para aquela situação. A gente quer algo concreto, né? Ser ouvido não vai resolver, né? Então, assim, o atendimento médico, a reposição química, o medicamento, ele é fundamental para você sair daquele estado que está quase te colocando realmente num ato de suicídio, né? Tirando as patologias que são aquelas mais profundas, né, doutora, que realmente não depende mesmo de um tratamento diferente de quem só tem depressão, né? Eu acho que a depressão não é um problema só de saúde pública. A depressão é um problema também cultural, porque muitos aspectos que nos levam à depressão e que muitas vezes culminam no suicídio são aspectos culturais, aspectos de pertencimento, aspectos ligados a valores, inclusive religiosos, né? Eu falei para o Francisco, o senhor pegou o bebezinho, né? Que tecnicamente chama de feto e tal. Eu cometi um aborto aos 20 e poucos anos por medo, por falta da sensação do pertencimento familiar, do pertencimento social, da sensação de absoluta solidão em lidar com uma circunstância que eu me sentia absolutamente incapaz, né? Eu acho até que, quando for levado a uma comissão à discussão sobre aborto, sobre legalização de aborto, eu quero deixar registrado que nenhuma mulher, se pode dizer em sã consciência, provoca um aborto por vontade. Assim, beleza, vou fazer um aborto. O aborto não é método contraceptivo. Uma mulher que faz um aborto, que se submete a um aborto, ela nunca mais esquece. É algo que nunca sai da sua memória, né? E aquele momento ali, ele repercute para todo sempre. Amém. A gente tem que fazer um trabalho gigantesco para você conseguir tocar a vida sem
sem a culpa, que é um dos fatores que também leva à depressão, a culpa, a autodestruição emocional, não só física, né? Muitas vezes culmina na automutilação. Então, assim, é um trabalho, é um processo, é uma vida ou várias vidas, né? Então, assim, eu acho que o suicídio, ele é a ponta, é o final, tirando as graves patologias que eu não sei muito bem falar porque eu não sou da área, mas acho que a doutora está me entendendo, né? Então, uma pessoa que tem uma depressão, como eu tive, e eu trato até hoje, a grande crise foi em 2003, houve épocas que eu cheguei a tomar 8 medicamentos por dia, hoje eu tomo 2 e estou feliz, né? Já estou tirando, graças a Deus, e terminando já o desmame total, né? Então, o suicídio, ele passa por todo esse processo. E a depressão é um dos mais potentes e mais graves, eu acho, porque muita gente tem, do nosso lado tem, não está se falando sobre isso, não está se respeitando nem se olhando para isso. O senador Stevenson falou uma coisa importantíssima, que é o viés contrário, de, em vez da pessoa procurar ajuda, porque às vezes ela não consegue, porque muitas vezes a gente não consegue nem levantar, a gente não consegue falar, a gente não tem força para falar, a gente não tem força a gente não consegue pensar, a gente fica no chão, como eu fiquei, no chão mesmo, no chão da minha casa, chorando sem parar, parará. É assim que acontece, né? Não é diálogo simplesmente, né? Então, alguém tem que vir. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter reunido alguma força, até por força das minhas crenças, né? Por saber que o suicídio só agrava a situação e que não adiantaria nada. E meu conhecimento religioso foi determinante, né? E eu agradeço muito ter lido os livros de Kardec, agradeço demais por ter tido essa consciência e não ter partido para um desfecho mais trágico, né? Então, o caminho contrário, como o senador Stevenson colocou, é algo essencial, porque dentro da nossa casa tem gente com depressão e a pessoa está falando assim, para de frescura. Dentro do trabalho tem gente ficando com depressão ou já está com depressão e os colegas de trabalho também estão falando, está de frescura para não vir trabalhar. Então, assim, realmente o caminho inverso, ele deve ser feito, se é que a gente vive um estado, uma sociedade que tenciona, que tem a intenção de trabalhar para evitar o suicídio, né? Então, eu poderia falar aqui muito mais, porque é uma experiência muito grande, longa, profunda e com várias causas e que me ensinou muito, mas eu quero deixar essa mensagem, assim, de que fundamental na vida do ser humano é a sensação de pertencimento. Bert Hellinger, né, o idealizador da constelação familiar, fala que todos nós temos o direito ao pertencimento, né? Então, tudo que a gente faz é a busca para pertencer e tudo que a gente faz é o reflexo da gente se sentir pertencente ou não, né? Então, é isso. Muito bem, Anne. Muito obrigado pela sua colaboração corajosa. Porque falar, a partir do momento que você fala isso, você está fazendo com esse seu testemunho uma caridade. Para muita gente que está passando por isso, que não vê uma luz, mas você está dizendo que é possível superar. E, graças a Deus, você está aqui iluminando as nossas vidas, a vida de seus amigos, da sua família, e que muitas pessoas que estejam assistindo ou que depois possam assistir, encontrem o caminho. Uma coisa que eu faço todo dia, e eu agradeço, eu sou muito grato também a Deus por ter conhecido a doutrina espírita, mas independente de doutrina, de religião, a gente orar e vigiar. Orar e vigiar. É uma Bíblia? Pega a Bíblia com a família, arruma uma vez na semana, um dia na semana, durante 20 minutos. Abre a Bíblia, ou abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou abre outra doutrina, um livro que seja uma base, e lê com a família, e ouve, e vê os ensinamentos que Jesus
né, deixou para a gente. Então, para a minha vida é fundamental, em muitas superações foi fundamental, e eu tenho a obrigação de dizer isso, né, porque de alguma forma pode ajudar e vai ajudar a vida de outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Só para complementar, eu gostaria de dizer às pessoas que nos assistem, que passaram ou que estão passando por uma situação dessa, que tudo bem elas se sentirem assim. Tudo bem ter vontade de morrer mesmo, porque a gente às vezes quer mesmo morrer, porque é um inferno, muitas vezes, né? Então, tudo bem ficar triste, tudo bem sentir dor, tudo bem ter ódio, tudo bem ter raiva, tudo bem ficar revoltado, tudo bem. Isso acontece com todo mundo. A gente tem que parar com essa ideia de que todo mundo tem que ser bonzinho, fofo, né, doutora? Fofo o tempo todo. Não, a gente tem que lidar com o difícil, com o pesado da vida, né? E isso dói e tudo bem. Vamos lidar com isso sem achar que não pode, sem se achar fraco, não, eu não posso errar. Pode sim, porque todo mundo erra e a gente está aqui para isso, para errar, detectar o erro e corrigir. Então, assim, tudo bem você sentir coisas ruins. Agora, existem caminhos. Vamos buscar a solução para essa percepção, mudar a percepção de mundo, e é possível. Não é necessário acabar com a sua própria vida ou alguma coisa assim. É possível. Muito bem, muito bem. É acolher a humanidade.